A GT está com a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Everton, me ouve? Sim, senhor. Então, vamos deslocar da casa ali, né? Da casa da família. E vocês, como casa, enquanto casa de descanso, frequentavam, como você já disse, fora de temporada, correto? Sim, senhor. Consumiam nos mercados locais. Não era uma coisa que só vinha para o verão aqui. Não, doutor, nem eu falei, do período de... Eu não lembro exatamente se foi 2010 ou 2011, mas foi entre essa data. A gente comprou aquela casa simples, né? Com o terreno, e a partir daí a gente começou uma certa reforma, que na verdade foi uma reconstrução da mesma casa, digamos assim. A gente frequentava ali, não... vinha só feriado. A gente frequentou aquilo por muito tempo, não foi rapidinho também para fazer, por causa da nossa condição de época. A gente demorou meses até reformar, porque era eu e meus irmãos que vinham fazer. Então a gente estava ali frequentemente, final de semana. O pai vinha mais durante a semana, né? Mas a gente vinha no final de semana, um sim, outro não, e assim por diante, né? Na fase de construção a gente vinha meio que direto. Até esse caminhão que eu citei lá contando a minha história, eu que trouxe os materiais de Curitiba para cá, para fazer a casa. E vocês pegavam praia ali? Qual o balneário? Originalmente a gente preferia ficar mais próximo da casa ali, né? Entendi. Saía ali, cruzava na BR e ia meio que reto para aquele sentido ali. Eu estou te perguntando isso justamente porque a acusação, durante 6 anos, ela tenta. Ela percebeu aqui que o promotor de justiça buscava ali criar uma confusão. Não, mas você estava mais para cá, buscava ajeitar o carro. Tem alguma coisa para ajeitar? Vocês estavam na mão de direção que vocês tinham. Perdão, desculpa. Na mão de direção que vocês iam ingressar para a casa de vocês, é isso? Sim, até porque nós estávamos perdidos. A casa de vocês passando naquela rua, era quase como se fosse o caminho da roça, digamos, do ditado popular. O caminho da roça você não erra, você sabe o que você faz. Faz, meu irmão, consciente, né? Porque o Herbert, ele vem contando história, ele contou ali, no primeiro momento ele contou que ele teve um desentendimento que ele foi conferir, ele foi cobrar o vacilo, foi cobrar a fechada. Ele fala isso. Depois há toda uma advocacia especializadíssima que busca... Doutor, o senhor está argumentando. Doutor, não estou argumentando. O senhor lembra o Menegatti, o que ele falou? O Menegatti falou que naquele primeiro momento que atendeu a ocorrência, falou que aquele senhor tinha meio que sofrido um atrito entre carros ali e que volta a tirar uma satisfação, algo assim desse tipo. Essa é a informação que o policial fala. O Menegatti falou. Pela ordem, só para esclarecer, a única que consta de informação dos autos, o que o senhor mencionou, não que ele respondeu. O senhor disse que o Herbert falou desde o começo que ele teria voltado para tirar satisfação. Palavra de Menegatti ocorrência? Não. Que o Herbert teria voltado para tirar a satisfação. O Menegatti falou. Ele falou. O Menegatti. Tá bem. Obrigado. O Menegatti reportou aqui o que aconteceu lá no início. Não, excelente. Deixa. E aí, o Menegatti reportou que ele voltou atrás aqui. Voltou. Ele voltou atrás e disse depois que o senhor ameaçou de processo. Ele voltou atrás. Ameaçou de processo. Exercício regular do direito, que é dever do Ministério Público, quando constata um crime. Isso mesmo. Continue assim. Testemunho. Continue assim, ameaçando as pessoas. Isso não é ameaça, é meu trabalho. Tá bom. Menegatti tomou a primeira versão do Herbert. Ok? Por isso que eu te pergunto. O senhor me disse que é o caminho, como se fosse o caminho. O seu irmão sabia exatamente o ponto que ele tinha que virar. Sim. Ele estava para a esquerda ou ele estava na mão de direção e teve essa ultrapassagem, uma ultrapassagem pela direita forçada. A linha da forçada. Exatamente, porque ali, não sei se
se eu posso E é falar. coisa rápida, foi uma coisa É coisa rápida. de segundos, até porque a via começa a se abrir, né? Uhum. Então ela não é uma via dupla que dá para ir dois carros do lado do outro. Sim, uma via que começa a se abrir para lá na frente, depois da esquina, ela tem a parada para quem vai para a esquerda. Supermercado Redmar, a pessoa para e vai para a esquerda. O Herbert também fala, e o filho dele, o Matheus, em um começo, e estavam parados naquela caixa, né, de pare para a esquerda. Essa versão ela veio se pontuando nos autos. O senhor recorda disso? Imprensa, ou mesmo em depoimento? Concordo, falou que o carro estava parado do lado esquerdo e depois foi à direita. Uhum. Recordo, sim. Revoltante até essas informações. Isso. As coisas vão acontecendo. Quando tem essa reprodução simulada, o senhor se negou a participar dela? Não. O senhor participou? Pode dizer sim, desde o primeiro momento que falou para mim, a vítima, tal situação, eu não neguei a nada, estou aqui, estou contribuindo com a nossa justiça para que Esclarecemos os vai fatos. esclarecer os fatos. Desde o início, não omiti nada, né? Estou aqui. Uhum. O Ministério Público, quando ele vai fazer o fechamento dessa primeira fase, ele coloca da seguinte maneira. Vou colocar para nós, por favor, Guilherme. Eles tentam jogar esse carro mais à esquerda, correto? O senhor sabe por que não foram atrás das... O senhor sabe por que o senhor não foram atrás das imagens originais ali do DVR? Porque não aprenderam? Doutor, lógico, isso é uma parte processual, não sei se posso falar uma palavra grosseira, não sei se por preguiça da própria delegada, alguma coisa assim, porque tinha, né? Tinha as imagens, tinha, depois a gente vendo o que estava acontecendo, até agora eu estou assistindo tudo, tinha tempo hábil para ter muitas mais informações aqui para poder esclarecer todas essas dúvidas. Era para estar com muito mais informação. Quando o Siloto, né, que é o primeiro agente do Estado, diz assim, você matou uma criança. A versão que o senhor apresentou lá é a mesma que o senhor está apresentando aqui, durante esses 6 anos. E a mesma que o senhor apresentou na imprensa no dia seguinte? É a mesma até hoje. A mesma no objeto de custódia? Até me recordo que o Siloto estava um pouco mais agitado. O Siloto é o senhor branco. Isso. E eu tinha um policial, que eu não recordo o nome, moreno militar. Foi o que depois aqui, senhor, né? Depois aqui, sim, só que ele tá mais senhor agora, né? Aquele foi bem tranquilo, assim, lógico. Tranquilo não é porque ele estava invadindo minha casa. Então não é tranquilo ao ponto de falar, tava tudo tranquilo. Não, tava tensão no ar, tudo. Ele que falou para mim, na verdade, que tinha olhado uma moça e tal, daí foi bem difícil. Aqueles tancos. A partir dali eu bati a cabeça e falei, pode levar. Entendi. Mas o Ministério Público ele chega em 30 de novembro para fazer o fecho daquela primeira fase e entrega para a juíza 7 pontos específicos, né? O primeiro deles é ambos os veículos, tanto da vítima como dos réus, deslocavam-se pela rodovia PR-412, sentido Pontão do Sul para a Leste. A informação confere? O senhor entendeu aqui? Então, está dizendo que os dois veículos, tanto da vítima como dos réus, deslocavam-se pela rodovia. É isso mesmo. Tá. 2. Os pontos gravados pela acusação. Tá? Na altura do balneário Canoas, chegando no cruzamento com a Alameda das Rosas, e onde a PR-412, além da regular pista de rolamento, possui uma pista de acesso exclusivo para conversão à esquerda sentido mar. O veículo dos réus, Citroën Picasso, que estava na frente, deu a entender que iria em direção a essa pista adicional destinada à conversão à esquerda. O senhor entendeu? Leia com calma. Tá. Nós temos a sua vida que está sendo decidida. Com tranquilidade nos responda. Então, dado o objetivo. Segundo ponto. Se quiser ler de novo, leia de novo. Tá. Vamos lá. É isso que o Ministério Público fala. Na altura do balneário Canoas, chegando no cruzamento com a Alameda das Rosas, e onde a PR-412, além da regular pista de rolamento, possui uma pista de acesso exclusivo para conversão à esquerda sentido mar.
O veículo dos réus, Citroën Picasso, que estava na frente, deu a entender que iria em direção a essa pista adicional destinada à conversão esquerda. Errada essa informação, porque é visível que a pista começa a abrir. E ela fica adicional à esquerda depois da esquina. Da esquina que entra para a Alameda das Rosas. Se tiver imagem, é visível isso. Isso, estou lhe perguntando, que parece óbvio, mas esses são os pontos que o Ministério Público, que a acusação, alicerçou para acusar. Então, estava naquela caixa, nós temos uma imagem dali. Tem alguma testemunha que tenha falado isso? O senhor compareceu em todas as audiências. Existe uma testemunha, alguém que diz assim, não, eu vi ali da calçada, eu vi da janela, ou eu vi do acostamento, que ele estava dando a entender que ele ia virar à esquerda. Não existe. Tá. Existe alguma filmagem disso? As câmeras, que tinham várias, existe alguma filmagem captando isso? O senhor conhece o processo, Não. ou está se defendendo? Não. E pergunto porque o senhor está 6 anos com o mesmo advogado, que no caso sou eu, em conjunto com o doutor Renan e nossa equipe. Em algum momento, eu lhe apresentei alguma câmera dizendo, ó, isso que eu quero entender. Você deu a entender aqui, o seu irmão deu a entender que ele ia virar à esquerda? Não Dá para virar à esquerda ali? Doutor, não dá porque não tem rua. Segundo, porque a faixa adicional começa após a nossa esquina. Se você vê lá o traço lá, ó, começa após a nossa esquina para parar na frente do Redmar e entrar à esquerda, na rua. Como é que vai entrar à esquerda aí? Faz sentido. Para frente ali. Aqui não tem acesso, aqui não tem rua. Não tem rua, é casa, né? Dá para ver aqui, ó. Um pouquinho para frente, doutor Vinícius, aqui, ó. Aí, ó, parei. Então, aí dá para entender bem. Olha lá onde que é o pai. Onde que é o começo da pontilhada. Os senhores estavam aqui? Não. Daí eu entrar. Não tem sentido. Como é que vai acesso à praia. entrar? É acesso... Aqui não dá acesso à praia. Né? E aqui é o acesso à praia, que é o que o Ministério Público está dizendo, em 30 de novembro de 2018. E sacramenta isso. Ok, você não estava aqui, nem deu a entender. Não tem como. Aquela imagem, aquela cópia da imagem, né? Aquela gravação da gravação, ela mostra isso? Não. O senhor viu isso? Vi. Tá. Volta lá no ponto do Ministério Público. Três. No momento em que o veículo onde estava a vítima, Fiat Palio, efetuava a regular ultrapassagem pela pista de rolamento e fica à direita, o Citroën Picasso, em vez de virar à esquerda, resolveu de última hora virar à direita, quase dando causa a um acidente automobilístico, o qual só não ocorreu em razão de ter o motorista do Fiat Palio desviado da fechada e sofrera. Você entendeu aqui esse terceiro ponto? Vini, destaca só o terceiro, por gentileza. Consegue? Não consegue? Esse aqui, ó. No momento em que o veículo onde estava a vítima, Fiat Palio, efetuava a regular ultrapassagem pela pista de rolamento, que fica à direita, isso o Ministério Público está afirmando. Essa pista à direita existia na época? Não existe, doutor, porque é sentido único. Não tem irregular ultrapassagem pela direita. É sentido único, é um atrás do outro. À esquerda, quem vai entrar. Por que o Herbert, aqui em plenário, ele disse que ultrapassou à esquerda os 2 carros que antecederam o Citroën Sara Picasso? Você lembra quando foi perguntado? Aqui em plenário, o Herbert, quando depois. Salvo engano, ele falou que ultrapassou 2 veículos porque estava lento. Coisa assim. Pela esquerda. Pela esquerda, com certeza. Ultrapassagem pela esquerda, retorna a faixa Rio Direcional. Pergunto, como o senhor disse, esse é o caminho da roça ali, né? Caminho da roça. Era o caminho da sua casa. Da casa. Da casa. Seu irmão conhecia bem. Seu irmão é profissional do volante? Profissional do volante, do guincho, né? Tem experiência, entende situações. Então, tanto foi guincheiro de carro como de caminhão. Então, essa regular ultrapassagem aqui
senhor já falou, em vez de virar à esquerda, resolveu de última hora virar à direita, quase dando causa a um acidente automobilístico, o qual só não ocorreu em razão de ter o motorista do Fiat Palio desviado da fechada que sofrera. Os senhores fecharam ou os senhores foram fechados? Então, é difícil, né, apontar assim, né, essa situação. Que eu afirmo e digo. A gente estava indo, estava dentro do carro, estava indo para entrar à direita. O outro carro passou entre nós e o meio-fio, ou nós e o acostamento, né, dependente. E os dois carros quase se chocaram. Isso daí é fato. Não tinha como ultrapassar pela direita naquele espaço. Se colocar a imagem visível. Essa afirmação aqui, ela veio dentro dos autos com alguma testemunha? Não tem nenhuma testemunha, não tem nem câmera que comprove esse fato. Isso daí é uma dedução de alguém. Ela vem a partir do quê? Alguém deduziu essa informação. Por conta dessa manobra brusca que teve de fazer para evitar a colisão, o Fiat Palio perdeu o controle e rodopiou. Mas não tinha. Rodopiou, vindo a parar no meio daquela rodovia de mão dupla, em frente a inúmeros catadiópticos. Estão os tachões ali. Sinalizadores do chão, conhecido popularmente por tartarugas ou olhos de gato. Tá, primeiro que ele não rodopiou em seguida que nos passou. Se você olhar na imagem, não sei se tem medida. Ele abre uma distância eu acredito e que faz a meia volta. Eu acredito que quase uma quadra, mais ou menos. Mais de 50 metros. Isso eu estou chutando porque não tem estimativa de metros. Se ele tivesse, de fato, perdido o controle por conta daquela situação, ia ser bem próximo do nosso carro, talvez ali mesmo, quase. Né? Passou, rodopiou, tirou, rodou. Ele passou lá na frente, puxou a manobra dele e não retornou. Se olhar na imagem, não tenho certeza, eu acho que dá um total de 16 segundos. Até ele passar, ir lá e depois voltar. É tempo, 16 segundos. Falando assim, parece muito pouco, mas é tempo. Dá tempo de fazer muita coisa. Voltou. Por outro lado, o Citroën Picasso continuou seu trajeto, tendo finalizado a polêmica conversão à direita e adentrado de fato na Alameda das Rosas. Por outro lado, o Citroën Picasso continuou seu trajeto, tendo finalizado a polêmica conversão à direita. O senhor sabe o que é polêmica? Está dizendo que é uma conversão... Na verdade, eu não sei me explicar para o senhor o que é polêmica. É, digamos assim, confusa conversão, talvez? Eu quero lhe perguntar o seguinte, se o senhor estava indo para a esquerda, por que daí virou uma polêmica conversão e acabaram indo para a direita? O senhor estava lá para acessar a praia, como é que o senhor voltou e entrou ali? Não faz Eu pergunto. Primeiro que a esquerda não tinha para onde entrar ali na direção da nossa rua. Se fosse lá na frente, ok. Mas então é isso. Sexto ponto, o Ministério Público, em 30 de novembro de 2018, fecha suas conclusões e entrega o caso ao Tribunal do Júri. Sexto ponto, o Fiat Palio, que se encontrava então rodopiado no meio da PR-412, diante dos citados obstáculos para retomar imediatamente a pista de rolamento sentido Praia de Leste, e em razão da falta de visão acerca dos carros que poderiam vir de trás, precisou usar a pista de rolamento contrária da PR 412, sentido Pontal Sul, para poder fazer o retorno e seguir para seu destino Paranaguá. Era necessário, senhor, que ali o cruzamento da sua casa, o senhor é que viveu aquela situação. E esses são os pontos que eu imagino que o Ministério Público deva sustentar. Por isso eu lhe pergunto. Esse ponto fixado pelo Ministério Público, ele procede? Aconteceu? O senhor é que estava lá? Não procede, doutor, porque assim, ó, eu sou motorista também. Eu tinha antes até carteira de caminhão. Hoje eu baixei uma categoria que eu não uso mais. Então, digamos assim, não faz sentido você ir, até porque não era horário de pico, não tinha movimento algum. Era só ter continuado reto. E se ele tivesse rodopiado também, era só ele ter parado o carro e ido reto, não voltar
que a gente não mediu, a gente não tem esses fatos, mas voltou mais de 60, sei lá quantos metros para trás para fazer um retorno. Aí, ok, vai fazer um retorno, tá bom? Essa é a coisa. E da hora que faz bem devagarinho, retorno na pista ali, atravessando o carro novamente na BR. Então, se a preocupação era ser tão certo, por que que fez aquilo ali? Aquilo ali não é permitido. Você converter uma BR, primeiramente, qualquer BR. Agora, não sei se está na legislação isso, mas pelo menos eu aprendi assim. Se eu estou indo e vou entrar numa rua, numa BR de sentido vai e vem, eu não posso entrar direto, é proibido. Tem que ir para o acostamento, para o veículo, olho se ambas as partes vêm, vai, tá limpo, eu cruzo a pista. Isso seria a maneira correta. Eu não posso fazer uma manobra no meio de uma BR. Sétimo ponto. Ao fazer o retorno em frente à Alameda das Rosas, objetivando pegar novamente o sentido de Praia de Leste da rodovia PR-412, o Fiat Palio foi surpreendido com a vinda de diversos disparos de arma de fogo, um dos quais atravessou o vidro da porta traseira direita do carro e atingiu a testa da vítima, Isabelle Cristine. Ele, é a primeira indagação, quase que alberga essa segunda, né? Ele precisava ir até a Alameda das Rosas. Não precisava. Não faz sentido. Quantos metros voltou para fazer curva, fazer volta? Sendo que era só virar o volante em uma volta. Já estou indo para casa. Nós estava indo. Nós estamos aqui durante esses 4 dias mostrando animações gráficas computadorizadas, trazendo os peritos, colocando o senhor à disposição para responder. Colocando fotos aéreas. E eu quero lhe perguntar, por que a versão do Herbert é que foi adotada como a versão verdadeira desse fato? E a sua não mereceu crédito nenhum. O senhor sabe me explicar? Doutor, não sei explicar, talvez, devido a... Essa é a minha opinião particular. Espero que ninguém Eu preciso da opinião de uma pessoa Eu acho que está se autodefendendo. Eu acho por causa da situação, por exemplo, a jovem criou muita mídia isso, né? Criou Comoção, e eu acredito que seja esse sentido que buscou as coisas. Então, vamos ficar desse lado e o outro que se vire. Uhum. Eu acredito que deve ser isso. Uhum. Então, me perdoe se a minha colocação estiver errada. Eu preciso desse seu É. sentimento, porque é sua autodefesa. É exatamente isso. Eu preciso. Doutor, não é só isso assim, tipo... Pelo que eu quero lhe perguntar, existem 2 versões dos ocupantes do Citroën e dos ocupantes do Palio. Ninguém viu isso, correto? Correto. E pelo que o senhor está me dizendo, só para que a gente sacramente, a versão apresentada pelo Herbert foi adotada pela acusação. Certo. Certo? Desde o início. O senhor que esteve lá, esteve no local, o senhor viveu 4 anos preso depois em razão dessa desgraça. O senhor ouviu aqui o piloto falando que existia uma marca de pneumático no asfalto? Eu ouvi falar assim que tinha. Uhum. Na época isso não foi para os autos. E o senhor atribui isso como esse rodopio, esse cavalo de pau, essa meia volta que foi dada do carro? Pode ter sido? Pode ter sido, doutor. Pode ter sido, sim. Uhum. Pode ter sido tanto na hora que ele fez ou na hora que ele arrancou. Uhum. Uma das duas. O senhor sabe se houve perícia nesse local? Não houve perícia, houve a reconstituição. Não, levantamento de local. Levantamento de local, não. Não foi feito, não. Sabe por que a delegada não teve interesse em fazer o levantamento do local na PR-412? Não, doutor. O desinteresse dela mesmo, particular. Pode ser alguma coisa assim. O senhor sabe me dizer que o senhor está fazendo alguma colocação aí no interrogatório do acusado? Não, só para... Não. Se quiser, se é O necessário. exame de local não tem os autos, doutor? Da PR-412, não. Ah, entendi. Local do crime. Da PR-412, não. Local do crime. Não. Os peritos, tá? São autônomos. Não tem na PR. E é isso que está sendo colocado. Você não nem gasta tempo, não sabe nem questão. Não estudou o processo, não conhece. Chama local do crime, lá do local do crime.
Ah, mas pode continuar. Pode continuar com esse desdém aí. Não tá. Respeita, rapaz. A gente é leve comigo aí. Tem que esse gestinho aí, pode continuar. Você me respeita, rapaz. Respeita a minha história. Né? Eu me posiciono. Você sabe Você já começou com desrespeito antes, com palhaçada e está na corregedoria. Ah, olha a tristeza. E vai continuar. Uma tristeza. Tristeza é o que você faz aqui, rapaz. Doutores, por favor. Respeite o jurado. Você me respeita. Doutores, por favor. Vem fazendo. Mas eu você ficou aí pra Doutores, por você. gentileza. Você Doutores, me respeita. doutores, por favor. Você se posiciona, rapaz. Respeitar todos. Doutores, por favor. Eu não tenho ego. Não tenho ego. Doutor. Tem bastante coisa. Falta bastante coisa. Doutor, por Principalmente a favor. educação. Esse é o momento. Réu é coisa sagrada. Perguntava por que é que a delegada de polícia não... Sabe me explicar por que a delegada de polícia não... Após o senhor falar que teve essa manobra, que teve rodopio, cavalo de pau, esse retorno, de uma manobra brusca, direção evasiva e tal, por que ela não se interessou em fazer um exame de local ali, para ver se tinha ou não tinha marca? Doutora, a pergunta foi formulada já e já Objetiva. foi respondida por ele agora, antes de entrarem no conflito. Você não pode responder de novo, não? Doutora, da mesma Ordem. Ele tá Da Não, mesma não, forma. o promotor fazia 3, 4 vezes a mesma pergunta, e parecendo um bicho arranhado, e tudo bem, deixa eu me posicionar isso aí. Doutor, prossiga com as próximas perguntas, por gentileza. Então, sabe, vamos. Então, não vai fazer 3, 4 vezes a mesma pergunta, mas vamos lá. Pois não, doutor. Vamos lá. Tudo bem. Ele está transbordando para perceber que ele está um assistente técnico. Tá, doutor. Mas Pergunta. Ele está Claro. perguntando Isso. se foi o laudo, se tem Por eu prova. responder, prossiga, doutor. Autodefesa. Prossiga. Volta ali para animação gráfica computadorizada. O excesso de pessoas deixam um carro, eles não provavelmente assalto, um carro, meu carro, um carro, e foi um pessoal. E 8 pessoas. Em 86, a Beatriz de 10, Gabriel de 17, e o meu outro filho de 5. Pai, minha esposa, a esposa do irmão. E o meu irmão. Um pouquinho. Essa aqui é a representação do mistura fina, da sua casa da mistura fina, correto? Exatamente, doutor. Sempre da casa, sentido mistura fina. Uhum. É os contrários, né? Uhum. Vai lá, deixa eu. É, ó, a BR não dá nem 400 metros que anda a BR. O senhor refere isso aqui? O senhor andou na PR? Isso. Essa informação confere, o bairro está localizado a uma distância de 1,2 1,2. quilômetro 200 da casa, sendo um trajeto de 4 minutos. 4 minutos, acho que não dá 200 metros a BR. Entre uma até a outra ali, mais ou menos. Uhum. Máximo 300. Uma outra coisa que se massificou durante esses 6 anos. Inverso e prosa. Embriagado, 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 embriagado. Eu estava bêbado, caindo. Olha, doutor, é ruim falar assim, afirmar uma situação. Não estava nem são, nem bêbado. Até por mais que eu saí com meu filho no colo lá. Se eu tivesse bêbado, que bêbado consegue segurar uma criança? Tá lá no vídeo. Peguei meu filho no colo, joguei no ombro, antiprático, meu bebezão, e fui até o carro. Sério. Eu estava com uma lanchonete, uma Santa Terezinha. Com a minha família, eu me falo esposa, a esposa do meu irmão, os filhos dele, meus filhos, amigo, sabe, a gente ficou preservado.
E chegou a umas. Não lembro certo, né? Acho que o lugar passou meio. Então a gente chegou a ver. A nossa. A gente saiu de lá, sentindo nossa residência. Chegou no horário e falou que não mora. Bom, a gente saiu de Santa Terezinha. Quando você sai de Santa Terezinha, é para a esquerda que vai para Canoas. A gente estava indo no sentido Canoas à esquerda. E foi uma marginal normal, né? Velocidade normal. E isso assim. Volta bem. Daí, quando o meu irmão deu pisca para a direita, bom, começou a entrar já. Esse veículo veio e fala, não, assim, rápido. Veio aqui assim, quase deu um choque traseiro e desviou de um, passou pela lateral, voltou para a esquerda, ele passou lá na frente e puxou para o alto. Quando eu decelero, eu acho que passou. A gente está muito devagar. Quando veio um veículo branco em alta velocidade, esse veículo veio e fala, não, assim, rápido. Veio aqui assim, quase deu um choque traseiro e desviou de um, passou pela lateral. Isso corresponde com o que aconteceu, essa animação gráfica? Claro, não muitos detalhes, mas Corresponde ao que aconteceu, grosso modo. Corresponde? Corresponde, de fato. Continua. A câmera mostra o nosso veículo ali devagar e o outro carro passando mais rápido. Percebe-se a luz um do outro, né? Como se vai? Acelera. Está mudando? Tá, pode. E isso não estava assim, né, cadeia de skate. Quando recebe uma sala, o carro dele cortou, assim, não sei, uma coisa não, Eu vi o Siloto falando aqui, espontaneamente, que o meu irmão apresentou panes mecânicos. Pela descrição que ele deu aqui. Eu lembro que ele falou, que eu estava. Sim, lembro. Eu lembro. É a mesma pane que apresentou nesse dia, que estava apresentando? Sim, até quando eles aprenderam o carro, estava indo, a gente estava preso. O policial parou a viatura e perguntou: o que tem naquele carro que o policial não consegue trazer o carro? Aí o meu irmão explicou para ele o que tinha que fazer para ele poder dar continuidade. Aí conseguiu. E foi isso que aconteceu. Ele estava com problema de alimentação na conversão de gasolina para gás, de gás para gasolina? Daí depois, conversando com ele, né? Eu lhe perguntei, você consegue responder? Sim, depois conversando com ele, o que era? Existe um botão de, por exemplo, conversão, GNV e gasolina. Então, quando estava no GNV, ele até andava. Só que quando estava para acabar, ele acaba. Daí ele tem um tempo para poder mudar. Quando você muda, ele leva alguns segundos para transferir de um combustível para o outro. Geralmente, em baixa velocidade, assim, não transfere na hora. Ele tem um time de, por exemplo, assim, tempo até um combustível parar e o outro começar a alimentar para poder queimar e seguir. Então é isso. E em tipo, partidas, ele era ruim para pegar no gás. Na casa dele pegava. Então a pane. Mas seu irmão falou para a delegada no interrogatório. Falou. Que tinha essa pane. Que tinha um sistema de monitoramento, de geolocalização. Tinha. Na época, como eu tinha na empresa, a gente trabalhava com a empresa Intercept. Todos os veículos nossos era rastreado. A gente até falou para ela em depoimento: doutora, a senhora precisa do rastreador, comprova a velocidade, hora que o carro virou, tudo, a hora que a gente funcionou. O senhor acreditava que ela fosse quesitar para que viesse para os autos essa informação? Porque o carro está por dentro dela. Ela aprendeu o carro. Não, doutor, no momento ali, não sei se ela levou para o lado pessoal, alguma coisa assim. Isso é minha opinião. Estou apontando e julgando ninguém, porque ela é autoridade. Mas ela não quis. Tanto o rastreador te ofereceu para ser pego e mostrar o carro com defeito. Não só meu irmão falando, mas o oficial dela mesmo falando que estava com defeito. Tanto fez, tanto faz. Ela não se interessou. É uma causa relevante na situação. Ela não se interessou para esclarecer isso. Não, em nenhum momento.
Ele continua ali. Entendeu? Mais calma. Porque a gente continua descendo a vida. Parecia uma organização, literalmente. Ó, só a gente veio fazer vídeo. Da mesma até uma sala, um espaço para militar, essa estava no chão. Eu peguei ela e abaixei o vidro, tanto que o carro deles tinha aquela capa de cima, eu abaixei o vidro e acabei olhar e atirei para cima. Tirei assim, né, para cima. A gente entrou na direita sentido nosso carro. Nosso carro já era daqui mais de 200 metros, era próximo, eu já estava ali. Dali, direto para casa. Direto casa. O senhor sabe me explicar? Participou da reprodução simulada. A delegada tomou tanto cuidado em oficiar tantas pessoas, voo, agrupamento aéreo, várias unidades policiais, convocou inclusive a imprensa de uma maneira geral, e ela não tomou iniciativa para que essa reprodução simulada viesse aos autos, que ela ingressasse nos autos, e que ela foi ingressada só me dá a data certinha, eu sei que foi em 2022. Não sei se ela veio no começo, no primeiro semestre, no segundo. O Renan, o doutor Vinícius, podem me ajudar nesse sentido. Você vê? Um pouquinho da data, um segundinho só. 3/5/2022. Não quis me dar a mão, fica me cumprimentando aí, cenando com a cabeça. Cheguei aqui, não quis me dar a mão. Agora fica me encarando, me dando oizinho com a cabeça. É coerência. É coerência. 23 por 5. Excelência, eu só estou reagindo porque cheguei aqui da mão, não me deu a mão. Agora fica de gestinho com a cabeça. Estou te perguntando o que foi. Não. Quando, doutora Aline? 23/5/2022. 23/5/2022. A porta nos autos, depois de determinação da juíza, que não era doutor, a reprodução simulada. O senhor sabe por quê? Doutor, olhando assim, não faço nem ideia. Talvez esqueceu? Ou queria ocultar alguma coisa? Não sei. Eu quero a sua impressão. A minha impressão é essa, porque isso A sua liberdade que ficou e está em jogo, o senhor vai ser julgado. foi cena de filme. Era polícia, senhor sabe militar, helicóptero. Aham. Sabe, o senhor sabe que quem opinou pela sua soltura foi o Ministério Público, né? Não, eu sabia eu disso. desconhecia, doutor, desconhecia. O promotor de justiça é que disse solte, não fui eu que pedi. O promotor de justiça disse, o senhor não sabia disso? Não sabia, doutor. Não, Sabendo hoje. vou informar. O senhor sabia que foi o Ministério Público que opinou pela, é um termo técnico em pronúncia, mas pela absolvição do seu irmão, no caso também? Esse eu sabia. O senhor sabia? Sabia. Eu estou falando do termo, a impronúncia, né? Ele disse assim, olha, não tem nada a ver com isso. Vou colocar o termo certo. Né? Em termos coloquiais. O que é agora? O senhor está me incomodando. Quer fazer palavra de ordem, peça. Mas não fica com um macaquite aí, com picagem, me enchendo o saco. Não precisa. Tá? Por favor. Saco. Me enchendo o saco. Essa é a sua Por favor. Essa linguagem Por respeitosa. favor. Eu tive que falar de respeito contigo, rapaz. O que você escreveu de mim? Me comparou a cocô Doutores, em por documento? favor. Doutores, por favor. Estou aqui, ó. Fica na tua, isso que eu te digo. Eu tenho tranquilidade, doutor. Ah, tem. O senhor sabia disso? O senhor está o quê? O senhor está descompensando. Aham. Vamos lá. É horrível trabalhar com alguém resmungando. Não, esquenta. Sabe, Doutores, você vai assim, por ó. favor, doutores. Vamos Nunca vi isso. E caso de corregedoria mesmo. Sim. Vamos lá. O senhor sabe que foi o Ministério Público
Não esse doutor promotor aqui, mas um outro promotor de justiça. Doutor, se não me falha a memória, Edson Olá. Scolari. Excelência, fica Doutor, complicado, por favor, excelência. assiste Fica no- complicado, excelência. Por favor, doutor. Você pare controlado, excelência. Respeito com a Corte de Justiça. Você sabia disso? Não sabia, doutor? Era Esse desconhecido. promotor. Foi um promotor, que era um pedido que o senhor tinha feito até o dia de hoje. Não fui eu que fiz, não. Foi o promotor de justiça que Doutor, fez o seu irmão. por favor. Pergunta, doutor, por favor, doutor. Eu perguntei, não O sabia. doutor pergunta, daí o doutor continuou comentando. Perguntas bem diretas, doutor, para a gente, né, encaminhar o interrogatório para o ponto que o doutor quer chegar e terminar. Seu conhecimento, e esse foi pedido da defesa, mas que recebeu também do doutor Edson um parecer favorável para adiar o julgamento e para que toda essa reprodução simulada viesse para os autos. Eu sabia disso? Não sabia que partiu do promotor, não. Ele foi concorde com a defesa. Ele disse: tem que vir aos autos. Certo. Foi? Não? Assistência também. Não foi, não é verdade. Sim, A liberdade não. Não, liberdade não, mas com a reprodução, não. Sua Excelência. Vai virar os autos à prova. Não, isso não é verdade. Também Não é verdade. Também não é verdade. Tem petição de Vossa Excelência contrária. Petição contrária. Coloca ali, vamos esclarecer esse ponto aqui. Vamos lá. Tá até domingo. Vou só deixar consignado, Excelência, Pela ordem. que nós vamos ficar quietos. Nós vamos. Não tem nada a ver com Siga você. essas perguntas de Vamos- forma normativa. vamos- Vamos dar acesso. Vamos ficar aqui. Então tá, então vamos ficar aqui até domingo falando abobrinha. Por gentileza, vamos consignar. Pensar que consignar tudo. Por gentileza, Excelência. Sim, doutor. Tá? Renan. Pegue a chapeça ali. Já coloco ali para você. Eu coloco. Vamos esperar também. Esperamos bastante. E quase meia hora aqui esperando o apontamento que eu pedi. Eu não estou 30 segundos. Excelente, perdão, não estou entendendo. Tá aguardando o áudio de novo? Não. Ah, tá. Me perdi aqui, desculpa. Oi, embaixo. E 538.1, assim, se quiser colocar no telão. Ou fica o ministro coloca lá. Coloca lá. 38. Por aqui. Não, tá essa coloca. A manifestação da defesa não tem. Mas deixa eu vou trabalhar com essa que está aqui, mas providencia. Em que pese a manifestação da defesa, verifica-se que foi realizado o laudo de levantamento de local na data dos fatos, momento em que foi possível constatar os vestígios do crime.
Portanto, não há qualquer necessidade de repetição do ato. Mover a máquina pública, concordando em realizar um laudo, que já existe, apenas gerará tumulto processual e protelará ainda mais o andamento do feito. Doutor, o senhor vai fazer pergunta para o réu com base nisso, né? Vou, claro, então, por favor. Para baixo um pouquinho. Não há qualquer necessidade de repetição do feito. Passado mais de 3 anos, a lamentável ocorrência dos fatos da denúncia, seu recebimento do regular andamento, com a decisão dos plenúrios, esgotamento dos recursos cabíveis, decidiu a sessão do Tribunal do Júri ser realizada somente após a retomada presencial normal. Desce. Desce mais. Outra coisa, é o 925.1 para ajudar. Vamos lá. 925.1. Outra coisa, nós pedimos a reprodução simulada e Vossa Excelência sequer falou da reprodução para o usuário local. Depois em debates, por gentileza, depois em debates, os doutores questionam quem falou o quê, não tem problema, mas a gente está no momento do interrogatório. Por favor, doutor. Só eles não nos interromperem, que a coisa vai fluir. Doutor, por favor, prossiga com as perguntas do interrogatório, por gentileza. Doutor, tem a palavra para perguntas, doutor, por favor. Era do seu conhecimento que a defesa pediu a reprodução e a assistência de acusação na pessoa do doutor Thaís foi contrária que viesse, não precisava movimentar a máquina do Estado, porque já tinha o exame de local? Era do seu conhecimento? Não conhecia, não. Qual é a petição, nosso requerimento ali, doutor? Pelo que consta, foi requisitado por esse juiz, junto à Polícia Científica, a remessa aos autos do laudo pericial relativo ao exame de reconstituição do local de crime, realizado em 22 de fevereiro de 2018. A Polícia Científica, surpreendentemente, respondeu da seguinte maneira. No dia 22, por volta das 7 horas da manhã, iniciou-se a reconstituição do local, coordenado pela delegada de polícia, Vanessa Alice. Registrada através e tal. Não constante, e responde que porque já existe. Não houve edição desse laudo de exame de local, porque já existia o laudo de exame de local, e em sendo para diminuir dúvidas sobre a dinâmica do local, aguardou-se que fosse encaminhado para o IC de Paranaguá quesitos formulados pela autoridade policial, não constante no ofício solicitante da reconstituição a serem respondidos pela perícia. Peço escusas pela não edição deste laudo, no aguardo de providências informativas, com o intuito de cumprir a solicitação das autoridades judiciárias, respeitosamente subscrevo-lhe. A delegada de polícia, que depois, na primeira fase, e deu inúmeras entrevistas, falando que o seu irmão parou o carro para o senhor descer. E aqui ela chegou ao ponto, respondendo a doutora Thaís, que o senhor ficou acocorado para atirar. Foi isso? O senhor ouviu isso? Ouviu. O senhor ficou acocorado? Não. Tá. A delegada de polícia, ela inclusive perguntou, ela afirmou que o perito falou para ela, no local lá da reprodução, que só poderia ter desembarcado no carro para dar um tiro naquela distância. O senhor ouviu isso também? Ouvi. Tá. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte, por que razão, então, ela não fez os quesitos para que o perito pudesse responder? Por que ela não fez? Então, doutor, eu continuo com o meu pensamento. Ela quis ocultar alguma informação, ela tirou a tese dela em cima, jogou o que ela quis e deixou acontecer, porque os fatos e as situações mostram completamente diferentes. Uhum. Até por mais que se fosse fato, o perito tinha colocado lá escrito.
Falando a grosso modo, Para baixo, Miriam. O senhor, por intermédio dos seus advogados, faz o seguinte requerimento. Diante disso, é essencial que seja determinada a realização com urgência do respectivo laudo, nem que para tanto seja necessária a realização de novo exame pericial, para o qual a defesa deve ser intimada e autorizada a levar assistente técnico para a coleta de dados e eventual confecção de parecer técnico. Pugne-se apoio pela determinação de saneamento na falha probatória nos moldes acima delineados. 16 de julho de 2021. Eu sabia que nós insistimos e foi por conta da nossa insistência que veio a reprodução, aquelas imagens. Eu sabia que foi o senhor que pediu. sabendo hoje. É importante que o senhor saiba, o senhor também responda. O senhor vai ser acusado, e a pergunta eu vou fazer logo em seguida, excelente. O senhor vai ser acusado aqui e não esclareceu. O senhor vai ser acusado aqui, o senhor sabe que o senhor vai ser acusado aqui? Que o senhor Doutor, tinha que doutor, com provar. todo respeito, doutor, o senhor está claramente Eu tô argumentando. Não, faz a pergunta de forma objetiva, doutor. Por gentileza, doutor. Há uma insinuação aqui durante o julgamento, nesses 4 dias, e que o senhor é que teria que provar que o carro tinha problema. O senhor sabia disso? Não. O senhor não viu o que a doutora Thaís perguntando? Ah, sim. Ela insinuando. O senhor sabia que o senhor foi acusado de adiar os 2 julgamentos, criando uma antipatia Com todo mundo. com toda a comunidade aqui de Pontal do Paraná? Não, fiquei sabendo hoje também. O senhor sabia que o senhor não adiou nada e o julgamento não realizou a primeira vez porque a reprodução simulada não estava nos autos? Sim. Daí eu sabia. É importante que o senhor responda para o jurado entender também. As 2 vezes eu estava aqui presente e acompanhei o porquê que foi adiado. Mas não sabia que eu estava sendo apontado como eu que estava adiando. Sim. É. A imprensa toda. Doutor, por favor, Eu doutor. estou perguntando. Não sabia. Sobre fatos. Gostaria de dizer por que essa necessidade de criar uma antipatia do senhor para com a comunidade de Pontal? Doutor, no meu ver, devido à situação, por ser a jovem, né? Estava buscando uma carreira pública. Não sei se essa palavra é certa, mas eu acho que deve ser para isso. E nesse aspecto dos porquês, né? Durante seus 6 anos aqui, por que a acusação abraçou, adotou a versão do Herbert a despeito da sua, o senhor colocando à disposição e ouvindo policiais, ouvindo peritos, indicando onde estava? O senhor sabe me responder isso? Doutor, não sei dizer. Eu sei que é como se fosse 2 pesos e uma medida, né? Ou vice-versa. Não sei como é que diz o ditado popular, mas não está compensado, né? Está só para um lado. Está sendo imparcial, no meu ponto de vista. Né? Corrija a palavra se estiver errado também. A PVCI chamou o senhor de vagabundo. Tony Lago chamava todo o tempo. O senhor é vagabundo? Não, nem momento. Né? Pode puxar uma história. O senhor não usa entorpecente? Não, não estou O Vicente. senhor nunca foi preso? Preso primeira vez. Tem um registro de ocorrência de uma briga lá do seu irmão, com o namorado da filha dele? Tem sim. E por azar ele estava lá. Estava lá, eu posso esclarecer se caso o senhor quiser. Vossa Excelência tem que advertir. Doutor, eu não. Continua se chacoalhando. É só o que sabe fazer. Na hora de falar, se embola. Se enrosca todo.
Mas no chacoalho, levanta. Vamos lá. Eu sabia, nesses 6 anos, o senhor virou o pior dos homens na imprensa? Sim, doutor, isso daí até, para mim, como pessoa, ficou bem complicado, assim, como eu lido com pessoas e situações devido a essa imagem ter passado, como o senhor acabou de falar, o pior, aquele cara que matou a menina, né? Como se eu tivesse chegado e matado, e olhando, falei, eu vou te matar. Eu tenho essa imagem de certas pessoas. Quem me conhece, não. Quem sabe minha história, sabe de onde eu vim tudo, sabe que não, mas algumas pessoas julgam errado, sim. Sofro com isso, minha família sofre, meu filho, por um tempo sofreu, graças a Deus. Talvez agora, com essa exposição de novo, vai ser difícil, né? Mas no começo foi bem pior. Pior mesmo. Teve que trocar de escola e tudo. Se eu trazer à tona muitas coisas que veio acontecendo. Fernando. Doutor, só tem que responder a situação que a gente não finalizou. Tá, referente à briga, não vai ficar mal esclarecido. Vamos lá, vamos falar. Essa Sim, briga aqui é o ponto alto do promotor de justiça. Então é o seguinte, o senhor pegou em arma nessa confusão? Não. O senhor presenciou uma briga da família, é isso? Foi, deixa eu contar para o senhor. Conte assim, conte para o jurado. É isso aqui que ele leu, que ele estudou e que ele vai fundamentar a acusação dele. Exatamente. Estava eu, o meu irmão mais velho e o Fernando, que até aqui está presente, na casa do meu irmão em uma reunião de trabalho. Meu irmão também. Antes ele trabalhava com mão de obra, agora ele não trabalha mais. O Fernando ainda continua. Com quem? Mão de obra também. Mão de obra. E a gente estava com o plano de montar uma estrutura metálica e a gente ia se reunir equipes para poder formar isso. Uhum. A gente estava nessa casa. Daí estava eu, o Fernando e acho que estava a Adriana, a Maiara. Daí chegou esse genro dele. Só que eu estava dentro de casa e disse aquilo. Daqui um pouco chegou, você começou o bate-boca lá fora e daqui um pouco se tornou uma situação desagradável lá entre eles. Briga de família total. Eu estava lá assim. Tanto que o meu irmão foi para a delegacia, os meninos que estavam lá também, eu acho que, não tenho certeza, acho que o Fernando também foi. Eu não fui indiciado, não fui chamado para dar depor nem nada. Só apareceu meu nome ali porque eu estava no local na hora que aconteceu. Era um conflito familiar. Conflito familiar. Envolveu o senhor? O senhor bateu na pessoa? Não bati na pessoa, porque senão eu teria respondido, sei lá, uma agressão física ou, sei lá, algum dano, né? Nem no juizado especial o senhor foi chamado. Nada, não fui chamado em audiência nem nada. Foi uma situação Teve testemunha para isso? Também não. Nem testemunha, fui arrolado nem nada. Da situação que depois acho que virou em nada. Por conta da abordagem Na verdade, policial, o senhor foi incluído ali. exatamente, eu estava lá, né? Tipo, né? Num fato, eu estava lá. O senhor pegou em arma naquele dia? Não, nem Foi O violento. Cleverson Não. estava lá? Cleverson, não. O senhor segurou alguém? O senhor fez alguma coisa? Nenhum momento. Veja, a defesa está encerrando, está se preparando para encerrar as indagações. E esse é o seu último momento. Nesse momento aqui, eu vou pedir para o senhor, se o senhor tiver algo a se autodefender, porque isso aqui é autodefesa, não é um depoimento, autodefesa. Esse é o momento. O senhor foi indiferente àquilo. Acontece o que aconteceu, eu vou atirar aqui, pegue onde pegar, mate quem matar, não estou nem aí. Aconteceu isso? Não, doutor, porque se eu fosse indiferente, eu estaria disposto, que nem eu contei um pouco de tantas coisas ruins que aconteceram comigo, torna inclusive nada se compara com o sofrimento da mãe. Mas o tanto de coisa, digamos assim, eu tinha uma vida boa, eu vi uma vida boa. Tipo, eu consegui construir uma vida boa do dia para a noite e virou um inferno. Então, se eu tivesse sido indiferente, eu ia fazer isso para alguém para poder me prejudicar junto. Além de prejudicar uma pessoa, eu ia me prejudicar junto, não faz sentido. Eu fui imprudente, doutor. Imprudente, confesso a todos. Estou aqui pedindo perdão a todos. Eu fui imprudente. Imprudente eu fui. O senhor foi imperito ao atirar daquele jeito? Doutor,
perito, digamos assim, a orientação que você tem um disparo de emergência, alguma coisa, você atira para cima. Então, eu atirei uma porcentagem de imperícia, talvez, devido à situação, né? Uma coisa muito importante. O fato do senhor decidir atirar para cima, foi para atirar para assustar aquilo com os disparos, para mostrar que o senhor estava armado? Foi isso? Sim, na verdade, eu atirei para cima para poder mostrar que eu podia me defender. Tiros de alerta, né? Foi 1, 2, até a ameaça sair. Na minha cabeça, aquilo era uma ameaça. Aquele momento gerou uma situação que, para mim, aquilo era uma ameaça. Uhum. Né? Então, essa que foi a minha intenção. Devido àquele quase encontrão dos carros, esse não foi o motivo. Não, não fez nenhum momento, torna a dizer. Os carros quase se encontraram, até aí estava tudo bem. Uhum. Vamos embora. Não relou. Para quem vai descer falar com alguém ou vai ir atrás, não tinha nem porquê. A gente estava descendo a nossa rua, né? Então, quando quase chocou, tá ok. A questão que pegou, que deu a sensação, foi quando o carro foi lá na frente, puxou uma manobra brusca, o cavalo de pau, que seja, e retornou para nós em sentido em cima de nós, voltando em cima de nós. Então, eles, teoricamente, sem imaginar que tinha uma menina, sem imaginar que tinha um senhor lá dentro, uma senhora, e um jovem, estava vindo atrás de nós. Eu não sabia quem que estava vindo. Para mim, aquilo estava vindo em minha direção. Queria algo comigo, em específico. Imaginou uma situação? Olha a situação, né? Foi eles fatores. A vida que eu levava, a situação que passava, a situação que aconteceu, o horário, de noite. Várias situações que acabou me enganando, talvez. Fernando, para ti. Mais algo? Tem mais algo a declarar? Não, só queria que a dona Rosânia estivesse aqui, não está ainda. Queria pedir perdão de novo, pedir perdão para o seu Sérgio, para o Felipe, a todos que estão aqui, ao cidadão de Pontal, de Paranaguá. Nem do Dr. Minha imagem é torrada, minha imagem é massacrada. Não tiro a razão também de quem pensa, ou é para si, na situação, porque, como eu falei, eu sofro com a situação, sofro com o fato de ter tirado a vida de uma jovem, tinha um futuro, linda, ia ser sucesso, entendeu? Eu sou pai, eu sou pai, eu sou pai. Toda vez que meu filho me chama, ô pai, eu penso na dona Rosânia, porque é ela que aparece mais, né? Então, eu penso nela diariamente. Peço perdão a Deus todos os dias, desde quando eu fui preso. É um hábito meu, acordo, rezo, peço perdão, entendeu? Peço perdão que conforte o coração deles, por mais que será que um dia é possível isso, porque eu não consigo imaginar uma situação dessa. Eu vi que tem dias, doutor, que eu penso e vai chegar uma hora que eu vou perder meu filho igual, cara. Tipo, como se criasse uma pira psicológica e, de uma certa forma, eu vou sofrer uma consequência que eu fiz, entendeu? Então, isso para mim judia. Isso daí não é esporadicamente, isso é diário. Às vezes eu estou brincando feliz com meu filho, eu penso, meu Deus, vou aproveitar cada momento. Então, são várias situações. Eu estou aqui, como eu falei, à disposição da justiça desde o começo que eu soube do acontecido. Eu não fugi. Podia ter fugido, mano. Podia ter sido um cara que talvez... Hoje eu vendo a situação, se eu tivesse fugido, eu nunca tinha me achado. Nunca tinha me achado. Não tinha nem conhecimento do carro, estava errado, estava com informação tudo errada, mas... Eu pergunto, se eu tinha intenção de matar, eu ia estar lá na minha casa esperando a polícia pegar eu cedo. Se eu soubesse que eu tinha acertado alguém, eu estaria lá 9 horas da manhã de bermuda, arrumando a carretinha para ir para casa para trabalhar. Então, é triste a situação. Não consigo me pôr no lugar da dona Rosânia. Essa perda, esse sentimento, não consigo nem imaginar. Então, digamos assim, o que eu tenho a falar é isso. Estou aqui, peço perdão a todos e peço uma oportunidade, se for possível, no ver de vocês, que isso seja justo. Situação, exatamente. Estou aqui, sei lá, eu podia muito bem o senhor marcar e eu não vim, fugir, sei lá, com medo. Medo eu estou, lógico, normal, todo ser humano tem medo, né? Mas estou aqui. Eu confio na justiça dos homens? Confio na justiça dos homens, confio em Deus. Deus conhece o meu coração. Não sou um cara, sou um cara de bem.
ajudo bastante pessoas. Quem me conhece sabe que eu ajudo as pessoas no final do ano, que eu tenho um propósito. Sempre no final do ano eu dou cesta básica, porque para mim Natal é uma coisa assim, nada especial. Família, eu sei que na onde eu moro ali, tem bastante pessoas que têm necessidade. Então, sempre eu reúno cesta básicas e dou. Então, depende do lugar que você for. Fala, o Everton Vargas? Não, me ajuda. Eles ficam lá, precisa tal coisa lá. Preciso de R$ 100 para comprar tal coisa, assim, se assado. Eu me disponho. Então, quem me conhece sabe do meu coração. Uma insinuação também feita aqui, sem nenhuma prova, de que o senhor, sua família, teriam falado à imprensa que a dona Rosane estaria indo a buscar os holofotes para ganhar fama. Torcer, acho que não existe. Não existe uma informação dessa. Ou não existe? Não existe uma informação dessa. Porque eu procurei nos autos e toda a clipagem só ouvi no dizer da doutora Thaís. E é isso. Eu nunca diria uma coisa dessa. Faz nem sentido uma coisa dessa. Uma mãe que está desesperada, sentindo uma dor, buscando fama, não faz nem sentido. Do meu ponto de vista. Né? Deus abençoe. Amém. E se ela chegar aqui, a Vossa Excelência me permitir, eu quero ter esse contato com ela, que até agora a gente sempre foi restrito. Se eu puder olhar para ela, lógico, à distância, não sei, se ela quer se aproximar, eu quero olhar no olho dela e pedir. Se for positivo ou não, mesmo assim, eu quero ter essa oportunidade, se possível. Eu não vou responder, doutor, porque não depende de mim, depende da dona Rosânia no final do julgamento. Pregando a palavra, gente. Devolvendo a palavra. Obrigada, doutor. Pode ser. Ah, bom, os jurados têm algum esclarecimento? Senhor Everton, quando o senhor colocou no carro, o senhor chegou a considerar que as crianças poderiam eventualmente ter contato com aquele objeto? Não, porque eu tinha como hábito, doutor, como eu andava armado, eu tinha como hábito ter certas. Como é que eu posso dizer assim? Não é? Tinha certos hábitos, né? Então, por exemplo, assim, desceu do carro, colocava no chão. Né? E não tinha como eles pegar a arma, porque eu estava, depois que eu entrava aqui no carro, eu estava com os pés em cima. Então, o único que tinha acesso era eu. Uhum. Sobre aquele boletim de ocorrência que consta nos autos, né? O senhor quer esclarecer com maiores detalhes como aconteceu aqueles fatos? Lá na casa do seu irmão? Eu acho que eu já esclareci, doutor. O senhor quer Perdoe, qual que é a sua última indagação? se ele quer esclarecer melhor os fatos relacionados àquele boletim de ocorrência. Sim. Pode ir, né? Eu vou explicar novamente. Como eu falei, estava eu, meu irmão e o Fernando, e aqui está presente, a gente estava montando um plano para a gente montar uma estrutura metálica em conjunto. E daí eu estava lá, estava a minha cunhada e a filha dela, Maiara. Aí chegou esse gerro do meu irmão acompanhado de mais, acho que 2 meninos, alguma coisa assim. Só que ele falou, deixou eu e o Fernando lá dentro, falou, eu vou ali resolver um negócio com ele e já volto. E aí, então, tudo certo. Eu e ele continuamos conversando aqui, dialogando sobre, daqui a um pouco deu essa confusão na frente com o meu irmão e o ex-gerro dele. E até teve um disparo de arma de fogo, sim, na época de cartucheira, mas quem fez o disparo foi o Leandro, confusão deles. Quando a gente escutou aquilo lá, a gente saiu para fora para tentar ver o que era, já tinha polícia e tudo. No momento, eu fui indiciado, só fui citado no boletim de ocorrência da polícia. Eu não respondi processo, não fui chamado para depor, não aconteceu nada disso. Então, sobre isso, essa é a esclarecimento ao senhor. Quando o senhor entrou no carro, né, com 8 pessoas, o senhor chegou a levar em consideração a proteção da sua família e a segurança das crianças, enfim, da sua família em geral? Olha, doutora, é uma pergunta delicada que eu acho que qualquer pessoa já passou por alguma situação parecida, porque dizer assim,
que todo mundo vive 100% em cima da lei ou 100% correto, eu acho que não existe, do meu ponto de vista. Então, sempre assim, a gente estava errado, estava acima da população. Mas veja, era um feriado de carnaval, a distância era muito pequena. Não pequena ao ponto de ir de a pé, mas era 1,2 km. Então, a gente saía dali, onde que era uma rua que andava 10 por hora, tinha um buraco, no máximo 20, 30, entrava na BR, rodava 200 metros na BR se der, e depois à direita de novo. O senhor mencionou que o senhor dormia com a arma próxima ao corpo, né? Próximo ao senhor. Sim. A sua esposa, ela testemunhou, ela mencionou que não sabia que o senhor estava com a arma. Como que o senhor explica essa situação? Então, ela pode ter se equivocado na informação. Eu sempre dormi com a arma debaixo do travesseiro, acesso fácil. Uhum. Tá, o senhor mencionou que o retorno ali, né, no entender do senhor, feito pelo senhor Herbert, não fazia sentido, né? Ele não tinha lógica. No entender do senhor, a forma como o senhor agiu ali, desferindo os 6 disparos, né? O senhor acha que foi uma conduta com sentido? Que fazia sentido naquela hora? Então, naquela hora eu achei que foi uma conduta que fazia sentido, devido à situação, o horário, né, da manhã, que era quase 2 horas da manhã. O veículo passa rápido pela direita e faz uma manobra brusca, não perto de nós, mas logo lá na frente, e retorna. E a gente foi para a direita. Aquilo gerou um certo pânico dentro do carro, era a esposa gritando, criança, isso, aquilo, ainda mais que eu falei que era um assalto, meu irmão tentou ir, no carro não foi, tudo muito rápido, e gerou essa situação. Fui imprudente, talvez, na resposta da ação. Senhor Everton, já aproveitando que o senhor usa esse termo imprudente, né? De que forma o senhor acha que o senhor agiu de forma imprudente lá naquela noite? Prudente, eu acho que eu agi de uma forma exagerada da situação. A minha imprudência foi nisso, sabe? A minha imprudência foi talvez não ter esperado aquele carro vir mais perto, alguma coisa assim, sabe? Mas no momento me confundiu tanto, aquilo era uma ameaça para mim e eu acabei agindo, né, dessa forma. O senhor menciona que a intenção do senhor era assustar, né? Foi a palavra, salvo engano, que o senhor utilizou. Sim, senhora. O senhor cogitou desferir os disparos na vertical, ou seja, 90 graus para cima? Sim, para cima. A minha concepção, para cima, mão para cima, Uhum. né? É que tem várias deduções, você falar para cima. Para cima pode ser para cima assim ou para cima assim. Uhum. Né? Mas Isso é a minha concepção. Entendo. Mas o senhor pode repetir? O senhor falou que o senhor deu os disparos para trás, né? Isso, Virado pra trás. para cima para trás, doutora. O senhor chegou a cogitar ali naquele momento, desferiu os disparos em 90 graus para cima? Não, 90 graus seria reto para cima? Isso. Não, acho que foi o instinto ou a situação que fez porra para cá, porque o vidro começa assim, sabe, doutora? Tipo, o vidro do Citroën, eu vou usar esse papel aqui como exemplo. Posso usar? Sim. Digamos, o vidro é assim, né? É reto, normal dos outros carros. O Citroën é assim. Daí ele não desce total, ele vem e faz essa curva. Então, onde minha mão passou, coloquei para fora. Uhum. O senhor chegou a cogitar que desferindo um disparo ali, realizando, né, esse disparo em via pública, o senhor poderia, naquele momento, atingir uma pessoa? De forma. Quando eu estou imaginando a situação que eu atirei, não. Tinha como ter acertado alguém, porque eu não fiz visada, não fiz mira em algo, né? Digamos assim, num ponto fixo. Uhum. Esclarecimentos foram respondidos? Alguém tem mais alguma outra pergunta? O senhor pode escrever, por gentileza? Mas depois que respondeu, eu posso ir no banheiro de novo. Sim, a gente já está encerrando. Ah, já está encerrando, tá.
Pode entregar inteiro, não tem problema. Obrigada. Você sabe me dizer se no sexto tiro a arma chegou a travar? Não, minha arma era nova. Minha arma era uma arma que tinha poucos disparos, né? Então ela não tinha como hábito, digamos, travar, né? A munição era nova também, não travou. A arma trava se eu tenho um pouco de conhecimento, porque eu fiz as provas teóricas, né? Quando eu fui tirar o CR. A arma se trava quando a munição é velha ou ruim, ou a arma tem algum defeito, que daí na hora dela injetar, ela não injeta certo, na hora da explosão ela acaba travando. Quando o senhor saiu de carro, né, em direção para usar o termo que o senhor usou, a lanchonete, né? O senhor chegou a cogitar poder ser vítima de um roubo ou de algum crime? Então, doutora, como eu tinha o hábito, mexia com dinheiro, tinha aquela sensação, eu não cheguei a cogitar que ia acontecer algo comigo, mas eu sempre estava em alerta. Algum esclarecimento? Não? Parece. Senhores, com